Vamos lá, gente. Muito boa tarde para todos vocês. A gente vai falar a nossa live teórica. Hoje é segunda-feira, nós temos uma aula teórica. E o tema de hoje são os espelhos no Feng Shui, tá? Então, gente, o que é esse conteúdo, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Essa daqui é uma aula teórica que a gente vai falar para vocês os conceitos principais de um tema específico. O tema de hoje vai ser os espelhos no Feng Shui, tá? E o que não é esse conteúdo? Esse conteúdo não é um tutorial que você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V na sua vida, no seu projeto. A gente está apresentando aqui os conceitos principais para vocês absorverem, entenderem, internalizarem e usarem isso de forma inteligente nos projetos de vocês, tá? Então aqui não tem fórmula mágica, aqui não tem passo a passo, aqui tem informação para vocês usarem nos projetos de vocês, beleza? Tá? Para quem que é esse conteúdo, né? Porque que a gente tá fazendo? A gente faz esses cursos pensando, todas essas aulas, todas essas lives que a gente faz, elas são voltadas para arquitetos, para designers de interiores, para engenheiros, para qualquer pessoa que trabalha no mercado da construção civil, que projeta casas, que projeta escritórios, que projeta qualquer ambiente que outras pessoas vão usar, usufruir, viver, e que estejam interessados em trazer bem-estar, especificamente o bem-estar que o Feng Shui pode trazer para os nossos espaços, tá? Então, esse aqui é realmente para quem está projetando os espaços. Mas curiosos são bem-vindos? Lógico que são bem-vindos, mas a gente usa aqui alguns termos técnicos que a gente sabe que quem é da área da construção vai entender com muito mais facilidade, mas a gente faz isso aqui com muito carinho para que mais pessoas possam compartilhar esses conhecimentos também nos próprios projetos e trazer o bem-estar que a gente sabe, que a gente já vive, que a gente consegue trazer para os nossos clientes, que vocês também consigam trazer para os clientes de vocês, que a gente realmente acredita que, de verdade, que juntos nós somos mais fortes, que a gente vai conseguir impactar muito mais pessoas e que se a gente ensinar quem está criando os espaços, a gente vai melhorar a cidade como um todo, tá? Isso é o que a gente acredita. E quem somos nós, né? Eu sou a Bel e tem a Tef também. Alguns vídeos vocês vêm com a Bel, alguns vídeos vocês vêm com a Tef. Nós somos arquitetas e nós temos um escritório de arquitetura que nós atuamos com Feng Shui. Já faz mais de 6 anos que a gente faz projetos com Feng Shui. É o nosso dia a dia fazer projetos de decoração e de reforma com Feng Shui. E esse canal aqui é o Projetando com Feng Shui, e a gente está aqui compartilhando tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente já bateu cabeça, tudo que deu certo, tudo que deu errado. A gente compartilha tudo aqui com quem realmente quer aplicar essas técnicas no próprio dia a dia, tá bom? Então, localizados, todos localizados. Quem aqui é a primeira vez, cheguei aqui, primeira vez na vida, seja muito bem-vindo. Não sei se tem alguém novo aqui, Vira e Mexe tem. Então, sejam todos muito bem-vindos. E todo mundo que já é de casa, Bia que tá aqui, Marcinha, povo de casa, Carol Urbano, sejam bem-vindos também. Vamos lá. Então, alinhamento de expectativas sobre a aula de hoje, tá? Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar o porquê que a gente tá parando a vida e fazendo uma live sobre espelhos. A gente vai explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar o porquê que o espelho é tão usado aqui no Feng Shui. A gente vai marcar aqui os pontos mais importantes sobre o que vocês precisam saber, né, sobre os espelhos, para vocês conseguirem usar isso nos projetos de vocês, alinhados com os conhecimentos do Feng Shui, lógico. E a gente vai passar pelos ambientes, que a gente fez aqui uma lista aqui dos ambientes principais, e a gente vai pontuar aqui os ambientes e a gente vai colocar os pontos que a gente entende que vocês precisam prestar muita atenção em cada um desses pontos, tá? E depois a gente faz um passadão, assim, pra fechamento. Beleza? Vamos lá. Então, gente, deixa eu voltar aqui tudo. Por que a gente tá parando aqui a vida pra falar sobre os espelhos, tá? Então, a gente usa no Feng Shui muitos espelhos. Eles são muito utilizados. Tem muitas curas que a gente usa os espelhos, tá? Então, onde é que a gente já passou, lá no curso fechado tem mais um monte, tem N situações que a gente usa os espelhos, mas que a gente já falou aqui abertamente pra vocês. A gente usa os espelhos pelo menos para as curas de faltas e para as curas de bloqueio, que são as coisas que vocês já conhecem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre eles, tá? Então, a gente tá falando pra falar sobre isso, por quê? Porque assim, é muita informação, vocês já sabem que tem muita informação nesse universo do Feng Shui, mas cada coisinha que a gente vai fazer, cada correção que a gente faz, se a gente não fizer ela muito bem feita, a gente pode gerar um dano, a gente pode causar uma consequência indesejada, tá? Então, vamos colocar o espelho para curar, por exemplo, uma falta. Tem uma área faltante na minha planta e eu vou lá e resolvo colocar um espelho.
Só que se eu não sei desses detalhes todos que a gente vai falar aqui, eu posso curar a minha falta e gerar N outros problemas, tá? Então por isso que a gente tá parando aqui e falando sobre todos esses pontos para vocês. Toda vez que falar, vou usar um espelho, lembra que tem essa aula e faz um checklist assim de coisas que vocês não podem esquecer sobre os espelhos, tá? Porque isso daqui vai valer para todas as curas que você for usar espelhos. Toda vez que você usar um espelho pro Feng Shui, ou mesmo que você usar um espelho na sua decoração, pensa a respeito disso, porque ele vai gerar sim esse impacto, tá? Tem até uma imagem aqui bem forte aqui, é forte assim, a imagem da menina com a imagem toda craquelada, e o que isso tá mandando, a mensagem que isso tá mandando pro nosso cérebro, tá? E já falando sobre isso, por que que o espelho é tão usado, né? Uma grande função do espelho, e para isso a gente trouxe aqui esse senhor aqui, tá? O nome dele é Ramachandra, é Vilayanur Ramachandra. Vilayanur, eu vou escrever isso aqui lá no grupo, peraí, no grupo nada, na conversa, porque esse nome é difícil. Vilayanur Ramachandran. Quem é esse senhor? Ele é um neurocientista indiano e ele fez um estudo muito interessante. O que ele entendeu? O que ele fez? Qual que era o estudo dele? Ele começou a estudar as pessoas que tinham membros amputados. Então, uma pessoa que teve uma perna amputada, um braço amputado, uma mão amputada, e eles tinham uma sensação de formigamento, de coceira, de incômodo no membro que não existia. Eles chamam isso de membro fantasma, um desconforto no membro fantasma. E essas pessoas, elas se sentiam incomodadas. Ela não tinha perna, mas ela sentia uma coceira na perna. Ela não tinha mão, mas ela sentia que a mão estava torta, o dedo estava torto, ela se sentia incomodada e ela não conseguia fazer nada a respeito disso. Por quê? Simplesmente porque esse membro não existia, então ela não conseguia fazer nada, ela não conseguia arrumar o que estava incomodando. Então ele fez um teste, um experimento, que esse aqui é uma simulação. Eu achei tão genial esse experimento dele. Então é uma simulação que a pessoa ela tem membro fantasma, essa pessoa não tem a perna, ele tava com coceira na perna, ele não conseguia coçar, tá? Então o que ele fez? Ele fez um estudo que ele colocava a pessoa nessas caixinhas assim, e ele colocava a mão, nesse caso aqui, essa mãozinha, eu tô mostrando com a minha, tem uma imagem, né? Então a pessoa colocava aqui a mão e tinha um espelho, e ele olhava para a imagem espelhada, só que como era uma caixa 100% fechada, ele não conseguia ver que desse lado não tinha. Então ele ficava um tempo conversando, convivendo lá e falando e olhando para a imagem refletida como se ele tivesse. Ele colocou, tá vendo que ele colocou as duas mãos, uma em cada caixinha, e ele ficava vendo a imagem refletida. Ele ficava, mexe um dedo, mexe outro dedo, faz joinha, não sei se era isso que ele fazia, tá? Mas ele seguia assim com o experimento dele. Até que chegou uma hora que ele falou, o que você tá sentindo? Você tá com coceira? Aonde você tá com coceira? Ah, é aqui, ali. Daí ele coçava pra pessoa, ele acertava a mão, ele corrigia o que estava incomodando essa pessoa nessa caixa, e a pessoa deixava de sentir essa dor, de sentir essa angústia, de sentir essa agonia, de estar coçando, alguma coisa assim, tá? Então, a gente trouxe esse experimento por quê? Porque o que esse experimento demonstrou? Que a pessoa, mesmo que ela não tivesse literalmente coçando esse membro, ela mandava uma mensagem pro cérebro dela de que ele estava resolvendo aquele problema, tá? Então, ele resolveu esse problema só com a imagem do espelho. Por quê? Porque a gente consegue enganar o nosso cérebro. Porque para ele ter coçado, ele mandou a sensação de que ele coçou o braço, e ele não coçou o braço, mas ele mandou pro cérebro a imagem visual de que ele mandou, e ele resolveu esse problema, tá? E é isso que a gente tá fazendo, guardando assim as proporções, mas é isso que a gente tá fazendo em arquitetura. A gente tá curando, a gente tá resolvendo uma falta com o espelho, ou a gente tá resolvendo um bloqueio com o espelho. A gente tá usando um espelho para mandar uma mensagem pro nosso cérebro entender que aquilo tá inteiro, que aquilo tá íntegro, que aquilo não tá faltando, ou que aquilo não é um bloqueio, pro nosso cérebro, pra dar uma sensação diferente. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Tem alguém que tá perdido? Tipo, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Tá tudo bem? É muito legal, né, Gil? Bia, que legal, as pessoas amputadas têm dores e se aplica um aparelho para fazer analgesia no membro íntegro. Olha só, ela tá usando o membro que ela tem para resolver a questão do outro lado. É isso, né, Bia? Mas então, o espelho, ele tá fazendo, o papel que ele tá fazendo na arquitetura vai ser completar uma área que tá faltando ou tirar esse bloqueio. Aonde?
A gente está construindo literalmente? Não. A gente está dando a sensação de que tem mais. A gente está quebrando uma parede? Não, mas a gente está dando a sensação de que a gente tem mais espaço para frente ou para os lados ou o que seja, tá? Então a gente está enganando o nosso cérebro. E o espelho ele vai fazer esse papel, vai enganar o nosso cérebro, ele vai mudar a sensação da percepção que a gente tem desse espaço construído. Tudo bem? Então essa é um grande uso dos espelhos, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês ficarem com o nome certinho, tá aqui? Vilayanur Ramachandran, então neurocientista. Então, é o experimento do espelho, tá? Então, a gente vai, porque ele é tão utilizado. Ele está... Eu vou colocar entre parênteses, entre aspas. Enganar o cérebro. Enganar. Meu Jesus! Enganar o cérebro. Tá? Eu esqueci de fechar as aspas aqui. Tá? A gente tá enganando, a gente tá mandando, a gente tá dando a sensação de que existe mais. Tudo bem? E, sabendo disso, tá, beleza. Entendi qual que é o papel que o espelho tá fazendo nesse pedaço. O que eu preciso saber, tá? Pontos que eu preciso tomar cuidado. Eu tô usando o espelho, não tô? Então eu tenho que ver uma imagem o quê? Inteira. Eu tenho que tomar alguns cuidados sobre como que é essa imagem, o que eu tô vendo nessa imagem refletida. Porque eu estou usando o espelho para dar a sensação de que eu não tenho um bloqueio. Ou estou usando o espelho para dar a sensação de que eu tenho uma continuação para lá. Agora, eu estou vendo o espelho, eu estou vendo uma imagem refletida. Então eu tenho que tomar alguns cuidados com esse espelho, com essa imagem, com a qualidade desse espelho, tá? Cuidados com os espelhos. Que cuidados que a gente vai ter? Então, o primeiro cuidado eu coloquei essa imagem aqui, deixa eu ver só qual que é a próxima. Tá. Então, o primeiro cuidado, a gente vai tomar cuidado para a imagem estar inteira. Ela não tá quebrada, não tá distorcida, tá? Quando a pessoa ela se vê, que nem essa menina aqui, o que ela tá vendo? O espelho tá quebrado, então ela tá se vendo fragmentada. Quando você se vê, é uma imagem que a gente tem que tomar, nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele capta muito mais informação do que a gente realmente percebe, tá? A gente captou a informação, não necessariamente você processou essa informação conscientemente nesse exato momento, mas a informação foi captada e ela tá lá. E uma coisa é você ver essa informação uma vez. Então, eu vi um dia, tipo, nossa, eu passei e tinha uma imagem com o espelho todo quebrado, aquilo ficou na sua memória. Uma vez. Agora, quando você começa a colocar repetição, todo dia, você começa a afetar cada vez mais profundamente a sua percepção, entendeu? Aquilo tá entrando cada vez mais profundo em você. Tudo bem? Então, se eu tenho uma imagem que tá me craquelando, eu tô me mandando uma imagem que eu tô me vendo fragmentada, que nem essa mocinha. Esse aqui é um espelho literalmente quebrado, né? Vocês não vão deixar espelho quebrado, que a gente já tem até altas aulas que a gente falou sobre isso, sobre coisas quebradas em casa, que não é legal. Mas isso aqui é uma forma difícil da gente encontrar. Quando a gente tem um espelho quebrado, até por uma questão de segurança, já é normal a gente trocar. Agora, tem outras formas que a gente vê a nossa imagem quebrada e distorcida, que não são tão óbvias, e que são até decorativas, e que estão, se bobear, até na moda. Mas elas estão passando esse tipo de mensagem, tá? Então a gente trouxe aqui algumas imagens, tá? Pra vocês assimilarem. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu queria ter falado uma coisa antes, mas eu já falei da imagem quebrada, que foi a primeira imagem que apareceu. Eu vou só falar alguns outros pontos importantes, tá? Então, a qualidade do espelho é muito importante, porque tem espelhos que eles refletem bonitinho, que a imagem refletida é bonitinha. Mas tem alguns espelhos que tem uma qualidade não muito boa, que você se vê meio distorcido, que você se vê tanto distorcido, a sua imagem distorcida, você sabe do que eu tô falando, que todo mundo já deve ter visto. Sabe a Casa dos Espelhos? Que tem imagem que se você começar a virar assim a cabeça, você começa a ver o seu curso. Ai, gente. Pessoas do Instagram, vocês perderam uma super mímica aqui. A minha mímica de imagem distorcida, porque só na minha cabeça tá distorcendo, mas vocês estão me vendo inteira, mas tudo bem. Quando você se vê, e a imagem ela começa a fazer aquele movimento, aquela ondulação estranha. Então, esse é um espelho com uma qualidade não muito boa, mas que dá uma sensação ruim, você se vê distorcido. Então, é muito importante que o espelho não distorça a imagem, então não deve distorcer a imagem, tá? Isso é muito importante. Ainda porque tem essa questão que a gente fala, que é o todo dia. Você vai todo dia se ver distorcido, tá? Uma outra questão,
essa questão dos cortes que a gente vai entrar com mais detalhes aqui pra frente. Então, é sem cortar a imagem refletida. De quem? Do que? Calma, a gente já vai falar. Então, é sem cortar a imagem refletida. E a gente entende que tem N questões a respeito dos tamanhos do espelho, porque a gente tem limitadores. Se a gente vai fazer um espelho na decoração e eu tenho que transportar, eu tenho que fazer aquilo entrar numa casa, eu tenho que fazer aquilo entrar num elevador, eu tenho que colocar aquilo dentro de um apartamento, eu tenho um tamanho máximo do espelho que eu posso ter. Então eu vou ter que ter cortes. A gente tem que tomar cuidado com aonde vai ficar esse corte, para ele não gerar danos para essas pessoas, tá? Então é isso. Então o reflexo, não recortar a imagem refletida e as imagens fragmentadas. Então 3 imagens fragmentadas. Porque daí são as fragmentações que a gente tá falando, tá? E aqui eu vou trazer alguns exemplos. O espelho quebrado mesmo. Vamos colocar esse ponto, que eu acho que é importante. Eu acho que até alguém já comentou, cadê? A Gil já falou, já dá aflição. Quando você vê um espelho quebrado, já dá aflição e ele é perigoso, tá? Mas vamos colocar aqui também os espelhos quebrados. Porque ele vai ser ruim, porque você vai ver o espelho quebrado. Só por ele ser um objeto quebrado, ele já vai não ser legal pro ambiente. Justamente porque, o que é uma coisa quebrada? Tá? Parênteses do parênteses. Um objeto quebrado é uma coisa que você conscientemente, você sabe que tá quebrado. Por mais que você vá ignorando, assim, tipo, tá quebrado, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Mas toda vez que você olha para aquilo, você lembra que tem uma coisa como se fosse uma luzinha vermelha, tipo, eu tenho que consertar, tenho que consertar, tenho que consertar, porque aquilo lá tá, você já ligou no seu radar que aquilo tá quebrado e que você tem que arrumar. Então ele tá lá te lembrando toda vez que você tem uma coisa não feita a ser feita. Então já tá sozinho por aquilo mesmo, mandando uma mensagem para você. Ele tá quebrado, ele está fragmentando a imagem refletida. A gente vai ver lá na frente porque que a gente tem que tomar cuidado com isso, que esse negócio aqui é sério sim. E ele é perigoso, caramba. O espelho corta, é perigoso. Então ele também vai ligar no seu cérebro a mensagem de que você está em perigo. Lembra que a gente tem a nossa amígdala, não essa amígdala, a amígdala no centro do nosso cérebro que liga o nosso, não sei o que lá, e fuga, gente, fugiu o nome. Mas ele liga lá nosso dispositivo de alerta. Por quê? Porque ele sabe que se eu passar lá distraída, se eu raspar meu braço, se meu filho, eu não tenho filhos, tá? Mas se a criança for lá e passar a mãozinha dela, ela pode cortar. Então ela liga assim no nosso cérebro a noção de que a gente tá correndo um perigo. Então aquilo tudo tá emanando coisas negativas lá no ambiente. É negativos porque é de você saber que é complicado, que é uma situação que tem que ser resolvida e que pode gerar um dano para alguém, dano físico. Beleza? Então vamos lá para as imagens fragmentadas que não são óbvias. Então esse daqui é um espelho, gente, tem N espelhos decorativos, tem umas peças lindas, maravilhosas, tá? E tá cortando. Imagina que vem uma pessoa aqui e vai pegar um copo d'água. Ela vai se ver cortadinha. Não é uma peça feia. Essa é feia ou bonita, gente, não estou questionando estética daqui para frente, não é questionamento de estética. A gente está simplesmente falando do espelho em si, tá? Então essa pessoa ela vai se ver fragmentada. Eu não sei de onde é que essa imagem, a gente pegou todas as imagens da internet, tá? Não estamos questionando estética. Mas a pessoa que vai lá, de repente isso daqui, eu não sei, é uma recepção de um escritório, ou de repente a sala de estar de alguém, ela todo dia que ela vai pegar aqui o copo, vai se servir de água, ela vai se ver cortada. Então ela vai mandar todo santo dia uma mensagem pra ela de que ela tá cortada. A imagem dela tá fragmentada, entendeu? Obrigada, Bia, reação e fuga. Então, ela tá mandando essa mensagem de que ela tá cortada, que ela tá fragmentada, que ela não está íntegra. A imagem dela, refletida, não está inteira, ela está quebrada. E isso vai sim afetar as pessoas no longo prazo, tá bom? Então essa é uma primeira imagem do espelho recortado, tá? E aqui não é quantos recortes, é muito fragmentado, pouco fragmentado. Ela está fragmentada, ponto, tá? O ideal é não estar cortadinha, o ideal é a pessoa estar inteira. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Outro exemplo de imagem fragmentada. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem alguma coisa. Isso aqui é um exemplo já em marcenaria. Então, um armário. Não estamos falando de estética, estamos falando só que a imagem dessa pessoa está recortada. Imagina uma pessoa de pé, de frente dessa porta desse armário. Ela vai se ver toda cortadinha. Silvia, a gente vai mostrar um espelho, a gente vai falar em cada ambiente, em escritório, a gente vai falar daqui a pouquinho. Segura aí que a gente já vai ver.
Ah, Elaine, eu tô falando disso já, Elaine. Quando não, Carol, quando não dá pra colocar um espelho que reflete o corpo inteiro, eu devo pelo menos refletir o Sim, já vamos te mostrar, Cá. Tá? Quer dizer, não sei se a gente vai mostrar, mas eu falo isso no final. A Ivana, o espelho riscou durante a limpeza, não chegou a distorcer a imagem, precisa trocar? Depende de como é que é esse risco, sei lá, pegou uma pedrinha assim, você riscou. Depende muito da imagem que ficou. Se, tipo, é um risquinho que você não percebe agora, se você já tá falando, talvez você já tenha percebido, tá, Ivana? Então, sabe, um risco no meio da sua cara, assim, sabe quando você pegou uma canetinha vermelha e fez tchum, tchum, igual o Big Brother, sabe? A pessoa sai do Big Brother, tum, tum. Eu não assisto, tá? Mas eu sei que tem um xizinho lá. Aí, então, não é legal, tá bom? Porque é a sua imagem refletida. A questão é a mensagem que você tá mandando pra você, tá? Então, esse aqui também a pessoa tá se vendo toda recortada, tá? Outro exemplo, aqui também, ó. Esse aqui, a pessoa tá se vendo inteira, mas aqui a pessoa tá se vendo em pedacinhos, tá? Uma pessoa que tá passando aqui na frente, ela tá se vendo em pedacinhos também, tá? Então já meio que respondendo, né, Elaine, os decorados que ficam com pedacinhos, a pessoa tá se vendo toda quebradinha, que isso não é bacana. Outro exemplo, acho que tem mais. Aqui. Gente, eu vou falar, eu acho isso aqui muito legal. Eu achava muito legal por causa dos espelhos, assim, eu ficava surtada nesse negócio. Mas isso aqui a pessoa tá se vendo não só toda quebrada, mas ela tá se vendo em vários ângulos, assim. Quando você para de frente pra esse espelho, você vê um negócio muito louco. Isso é a casa dos espelhos em casa. Então você tá se vendo fragmentada. Então, pro Feng Shui isso não é legal. De novo, nós estamos questionando estética, estamos só falando aqui, apresentando os conceitos do Feng Shui pra vocês, tá? Beleza? Então aqui também a pessoa tá se vendo, até que você vê aqui a imagem, né? Tipo, pra cima, pra baixo, pro lado, aqui, parte de cima, aqui, parte de cima, aqui, parte de baixo. Fica tudo, fica fragmentado. É isso que acontece. Beleza? Deixa eu ver se temos mais. Travou. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Mesma coisa, imagem toda fragmentada, a gente vê os pedaços. Quando você tá vendo a janela, tipo, poxa, a janela você não percebe, a questão é você se ver. Você passar na frente, você se vê, você tá saindo. E aqui também é importante a gente lembrar um pouco circulação, onde é que você tá passando, por onde você tá indo, tá? Então, quando a gente for falar dos ambientes, é a questão de você sair, entrar no ambiente ou passar e você ir. Sabe quando você vai andando num corredor assim, tá se vendo lá, tem um espelho no final? Aí você tá se vendo toda quebradinha, quebradinha, quebradinha. Só que você vai passar por esse corredor quantas vezes na sua vida? E quantas vezes você vai se ver toda quebradinha, entendeu? Toda quebradinha, se tivermos homens aqui entre nós. Essa é a questão, tá? Essa imagem que a gente tá refletindo várias e várias vezes. Um outro exemplo, que não é óbvio, então também são imagens recortadas, você também consegue, aqui eu consigo me ver inteira, mas tá vendo que eu tenho a imagem do sofá recortado aqui? Fica lindo? Fica, tem gente que fala, a gente já cansou de ir em lavabo, em vez da pessoa colocar um espelho, só coloca várias bolinhas, ou coloca vários espelhinhos pequenos, só que a pessoa quando vai lá, tá se vendo toda fragmentada, tá? Então é sobre isso, é essa a questão, tá bom? Aqui um outro exemplo do recortado. Deixa eu vir aqui. Agora a gente vai entrar sobre esses aspectos de recortes, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essa questão de como é que eu vou instalar. Então, por exemplo, isso daqui deve ser o hall de entrada e de chegada de algum apartamento, né? A pessoa tá chegando em casa e tá se vendo assim. Então, se eu chego aqui, tem até o bracinho da pessoa. Então, se a gente fosse colocar em escala humana, aqui tava a cabeça dessa pessoa e aqui tava o tronco. Então, ela tá pelo menos tá se vendo aqui cabeça, ombro, pra cá estão os braços e aqui tá o coração, o tronco, o resto do corpo. Então, ela tá se vendo, ó, aqui, esse pedaço cortado, tá? Então, ela tá se vendo cortada, tá? Não é legal você se ver cortada em nenhuma parte do seu corpo. Então, quando você for fazer a paginação dos espelhos, ou seja, você tá fazendo a sua vista, tá fazendo seu SketchUp, tá usando o programa que você quiser, o Revit. Quando você for paginar os espelhos, tomar o cuidado de fazer o corte, sei lá, alinhado com a altura da porta, alinhado com a altura se for um banheiro, com o box. Mas tomar cuidado com essa paginação, tanto na horizontal quanto na vertical, para não ficar bem no alinhamento da passagem das pessoas, tá? Então, se eu posso fazer a paginação ali mais alta e deixar esse pedaço inteiro, ou fazer o recorte vertical de forma que, por exemplo, você tem uma parede inteira, de repente, sei lá, por algum motivo, eu vou fazer o corredor, tipo, o hall dos quartos, e essa parede inteira, por qualquer motivo, eu quero ela inteira espelhada. Então, bem
na saída do quarto, que nem, tipo, eu tenho que entrar no quarto, tenho que sair do quarto. Quando eu vou sair do quarto, eu vou olhar para esse espelho e bem no alinhamento da saída, essa parte tá inteira. Porque quando eu tô andando, se eu tô só circulando, o espelho tá aqui do meu lado, óbvio que em alguns momentos eu vou ter que ter paginação. A questão é o momento de chegar, o momento de quando você bate o olho e olha, entendeu? Então quando eu tô saindo do quarto eu me vejo inteira. Ou então, eu tô saindo do hall dos elevadores. Quando eu tô saindo do elevador, esse pedaço tá inteiro. Porque se você não presta atenção, gente, é sorte total. Mas se você tá lá, você tá na planta, você tá vendo ali as linhas, você só tomar um cuidado com a paginação, com as saídas dos elevadores você faz para elas ficarem com a imagem inteira, tá? É mais um cuidado que você acaba acostumando a tomar. Tudo bem? Cris, muito bem. Carol, no Play Center eu acho que tinha uma sala de espelhos mágicos, eu amava. Eu acho que devia ser esse que eu ia também, não sei, eu lembro que tinha um lugar quando eu era pequena que tinha altos espelhos que eu ficava lá surtada. A Cris, uma parede revestida com espelho total e um espelho colado na frente decorativo. Ok, como assim? Eu tenho um espelhão e eu tenho um espelho colado na frente. É isso? Um espelho colado no espelho? É isso, Cris? É isso, só pra entender se eu entendi certo. Só pra eu entender se eu entendi a coisa certa. Isso mesmo. Tá? Então aqui, a minha imagem que a pessoa tá cortadinha. Tá bom? Deixa eu seguir. Aqui outro recortadinho, né? Recortadinho. Aí aqui também, tá vendo? É uma porta de espelhos, mas ó, tá vendo que tem essas linhazinhas. Quando a pessoa se vê, ela vai se ver cortada, tá? Ela vai se ver cortadinha. Porque aqui, tá vendo? Se fosse peças inteiras assim, não teria problema. Porque a pessoa ela não vai ficar entre as portas, né? É uma situação que ela para na frente de espelho inteiro. Mas essas aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui é um exemplo de espelho com corredor. Então esse daqui... As casas mais antigas tinha isso, no nosso escritório tinha isso antes, que tava com os armários, em cada almofadinha do armário tinha um espelhinho, então quando você olha isso daqui você se vê toda recortada, tá? Isso daqui, gente, é uma imagem que uma colega nossa que trabalha com Feng Shui mandou pra gente, que não foi nem ela que percebeu, foi o próprio cliente que mandou isso daqui pra ela, que ela tinha falado pra ele que quando você tem uma imagem recortada, você se vê cortado, e isso não é bom pelo Feng Shui. Daí ele mandou, tipo, ele sofreu um acidente, bem aí, e ele falou, não vou falar o nome dela, fulana, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. E ele mandou essa imagem pra ela, porque eles tinham esse recorte, esse aqui é o quarto dele, e ele tinha esse frisozinho bem nessa altura, e foi a altura que ele se machucou, tá? É uma imagem forte, assim, é uma coisa bem impactante, mas foi que, quando a gente fala, quando você corta a sua imagem, você está mandando uma mensagem subliminar para você. Não necessariamente as pessoas vão cair, se machucar e se cortar, não é isso que a gente está falando. Mas a questão é, você está mandando uma mensagem de que você não está inteiro. Isso é o que é o mais forte, você não está íntegro. Então, quando você vê a sua imagem, sem, por exemplo, a cabeça, você só vê o tronco, o que a pessoa vai sentir? Ela vai ver a imagem dela sem a cabeça, então ela vai sentir que ela não tem cabeça. Como é que você leva isso para sentimentos, para ação, para subconsciente? Eu não tenho cabeça para resolver as minhas coisas, eu não tô com cabeça para isso, não tô conseguindo resolver meus problemas, não tô conseguindo lidar com as minhas situações, porque eu não tenho cabeça, porque eu literalmente não tenho cabeça. Eu me sinto sem mente, sem cérebro, eu não consigo lidar com isso. Fico irritado, fico incomodado porque eu não consigo lidar com as situações, tá? E tem outras questões. O que eu tô vendo? Se eu tô vendo só daqui, aqui é o pedacinho, daqui até a barriga. O que a pessoa vai ver refletido? Só a barriguinha. Então, a tendência também é você começar... Sabe aquilo? O que você foca, expande? Já ouviram falar isso? Então, a tendência é o que você consegue enxergar, o que vai expandir em você, o que você tá vendo sempre. Essa questão da repetição é muito forte pro cérebro. Tudo que você repete, ele vai entender como verdade. Seja lá qual foi a verdade que você resolveu colocar na frente do seu cérebro, que você resolveu repetir N vezes. Então, você tá se vendo sem cabeça? Beleza, se você tá vendo sua barriga, existe sim a tendência a você engordar. Porque você só vê a sua barriguinha, tá? A ligar, a conectar só com isso. No caso desse menino, ele sofreu um acidente. Coincidência ou não coincidência? A gente não faria esse corte, tá? Nos nossos projetos, a gente evita esses cortes assim, porque pode gerar N fatores. A principal questão é de você se ver recortada. Beleza? Então, vamos lá. O ideal, na verdade, é a gente ter um espelho inteiro, tá?
Então, ideal é um espelho inteiro, tá? Que de revista inteira. E aquilo que a Bia tava falando, foi a Bia? Acho que foi a Bia, não sei, foi a Carol, sei lá. Desculpa, gente. Mas se conseguir te refletir inteiro, do topo da cabeça até o chão, beleza? Se não dá, pelo menos o seu busto, sabe? Que nem quando você se olha no espelho, você vai pegando pelo menos aqui, ou pelo menos aqui pedaço da sua cabeça. Esse pedacinho aqui já tá de bom tamanho, como esse espelho vai refletir. Daí aqui é um cuidado, uma questão para vocês colocarem, tipo, uma atençãozinha para colocar nos projetos é, tipo, quanto médio mais baixo, quanto médio mais alto. Pra gente não colocar um espelho na nossa altura, né? Porque a gente tem a mania de fazer, tipo, no normal. E daí vai lá o ser humano, o filho do ser humano, tem 2,20 metros de altura. Tem 2 metros de altura, a pessoa vai se ver aqui, sem o topinho da cabeça. Ou, de repente, uma pessoa que é mais baixinha, sei lá, ou uma criancinha, ela só vai se ver assim, né? Tipo, que falta um ganha no outro. Mas tomar esse cuidado, assim, né? Com criança a gente coloca escadinha e tudo mais. Mas tomar esse cuidado com as alturas pra todo mundo se ver refletido inteiro. Beleza? Vamos chegar lá, Carol. Então, aqui sobre formatos, tá? Vou fazer um parênteses aqui, porque pra sanar dúvidas em geral. Sobre formatos. O retangular. Retangular, o quadrado, tá ok. Lembrando assim, gente, os nossos índices, uma vez, a Kailine tá aqui? A Kailine uma vez falou pra gente, tipo, que a gente fala ok, bom, ruim, são índices nossos, tipo assim, tá ok, tá bom, não tem problema nenhum, tá? Quando tá ruim a gente fala que tá ruim, quando é muito bom, o ideal é refletir inteiro. O ideal é que, assim, que a gente tá falando do formato especificamente, o formato é indiferente, o mais importante é você conseguir se ver inteiro com uma boa qualidade de reflexão. Se ele é retangular, se ele é retangular ou se ele é redondo, se ele é no formato de um baguá, se ele é oval, tanto faz, tá? Por isso que a gente tá colocando ok, tá? Redondo, tá ok também. Outros formatos, tá ok também, porque o importante aqui é o reflexo. Beleza? Tudo bem? Aí agora, comentários gerais, assim, luz na frente, luz atrás, não tem problema. Mas aqui, ó, onde é que a pessoa vai sentar? Você não vai fazer esse espelho assim com essas bolinhas. Se você fizer a pessoa sentar bem no meio da bolinha, aí lógico, não vai estar legal. Mas quando a gente coloca o espelho com luz, a gente coloca a pessoa sentada no meio das luzes, então tudo bem, tá? Então tem que ter esse pensamento, como é que esse negócio vai ser usado, como que esse espelho vai ser usado, e então coloca aí, se a pessoa vai sentar exatamente aqui no meio, se aqui em volta vai ter bolinhas, se vai ter um friso de LED, sabe, pra você jogar a luz pra frente, se vai ser bisotado, tudo bem, mas a questão é, a pessoa sentadinha, ela tá se vendo inteira, e se a pessoa estiver de pé, olhando pra ele, ela tá se vendo inteira também. Então aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão da altura, porque de repente você faz um espelho bonitinho pra quando a pessoa tá sentadinha, se maquiando, mas daí a pessoa levantou, ela, se viu sem cabeça. E a porta tá logo atrás, de repente a pessoa chega, se vendo sem cabeça, e quando ela senta tá tudo bem. Mas essa mensagem já foi mandada, entendeu? Tem toda essa questão pra ser levada em consideração. Tudo bem? Então com luz atrás, atrás, na frente dos lados, não tem problema. Com luz, tá ok também, não tem problema nenhum. Beleza? Aqui tem outros tipos de luz, tá vendo? O frisozinho aqui. Talvez, que essa altura, ó gente, a altura daqui até aqui, tudo bem. Não sei se a gente faria assim, tá? Acho que a gente faria só em voltinha ou só retroiluminado. A gente nunca fez esse espelho assim, tá? Mas é muito da questão, talvez só na borda, evitar os cortezinhos em geral, tá? Luz por trás também, tudo bem. O bisotado, que vocês vão perguntar aqui tá ele bisotado embaixo, que foram as imagens que a gente achou, tá? A gente faria os bisotados só na borda e não faria pra cortar a imagem da pessoa, mas são as imagens que a gente tinha na internet. A gente evitaria o bisotê na pessoa em si, tá? Porque você tá vendo aqui, ó, tá vendo que tá vendo cortadinho? O ideal é que você não se veja cortado, mas enquanto estar aqui no perímetro não tem problema nenhum. Beleza?
Com moldura, também não tem problema nenhum. Com moldura também, ok. Deixa eu falar do bisotê, né? Que eu falei do bisotê e não escrevi bisotê. Bisotê. Meu Deus, bisotê. É ok se não cortar a pessoa. Tá? Tenta não cortar a pessoa com bisotê, porque ela vai se ver cortada. Beleza? Ah, o bisotê tava depois. Então, o bisotê, desde que ele não corte a pessoa, tudo bem. Eu vou aproveitar essa imagem, deixa eu ver se tem outra. Tá. Então, o bisotê ideal é que não corte a pessoa. Já volto aqui pra ler vocês. Já voltei, cheguei. Bel, bancadas de banheiro, paredes espelhadas com móveis colocados na frente. Ó, Elaine, se... Ah, vou falar isso lá na frente. Segura aí, já vamos falar. A Bia, tem uma área faltante de 4 metros por 8 numa parede de espelhos de 1,5 metro por 1,5 metro no banheiro, o suficiente? Aparentemente sim. Teria que olhar mais com cuidado, Bia, mas aparentemente sim. Mianmar, espelho não tem recorte, mas tem algum tipo de decoração sobre ele, uma pintura, algo assim é ruim? Se tiver lá em cima, não tiver aqui, sabe? Sabe, tipo aquele escrever com batom assim na cara? Tipo, não. Essa imagem refletida inteira, se tiver em volta, assim, é como se fosse uma moldura. Espelho pode ter moldura? Pode. Mara, eu tenho um armário no closet logo na entrada da próxima porta. Eu tenho um armário no closet logo na entrada da próxima porta. É um bloqueio. A correção seria um espelho, beleza. Mas é na área do sucesso e espelho água, não tem problema. Não tem problema. Uma coisa, você vai usar ele como cura pro bloqueio, tá? Você não vai usar ele como se ele fosse água, é outra coisa, separa. Separa, tá tudo bem, você pode usar sim, sem problema nenhum. Bia. Fica sobre a bancada da pia, não tem problema não, Bia, então aparentemente tá tudo certo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Simone. Teremos, Dani, temos imagem de espelho atrás do fogão. Não, convexo não temos não. Não temos não. Poxa, a gente pegou um monte de imagem de espelho. Tava super feliz que a gente pegou imagem de espelho atrás do fogão, mas tudo bem. Carlas. Quando o espelho fica na parede de frente à porta de entrada, numa distância de 2 metros, tem uma mesa de jantar entre eles. É ruim colocar espelho. Não sei se eu entendi, mas vamos ver se a gente chega lá. Silvânia. Se tiver uma prateleira de vidro em cima do espelho. Beleza, vamos lá. Beleza, bisotê? Aqui uma outra questão, assim. Também queridinho, assim. Espelho encostado. O espelho encostado, gente, vai depender muito da pessoa, assim. Num geral, ele gera insegurança. Por quê? Porque a pessoa sabe que se ela esbarrar naquele negócio, se a pessoa, alguém vier aqui e der um trupicão aqui, ele sair do eixo certo, ele vai cair e vai machucar, tá? Então, o ideal, pelo menos, que ele esteja muito bem, tipo, lá em cima, mesmo que ele esteja encostado, que ele esteja preso. Mas o ideal é ele realmente pendurado, de uma forma que ele não corra risco de cair. Até pensa assim, uma mãe com uma criança atentada. Se a mãe com a criança tentada não vai se sentir segura lá, porque ela acha que o filho vai chutar o espelho e o espelho vai cair em cima dele, ela vai se sentir incomodada, provavelmente ela tá mandando uma mensagem simples pro seu cérebro de que aquilo não é seguro, tá? Então não é o ideal. Não sei se foi um bom exemplo, mas tudo bem. Tá? O ideal é preso, que dê bastante segurança, mas também isso vai depender da proporção, vai depender do peso, vai depender se ele realmente está instável, tá? O importante é ele estar estável, ele transmitir essa sensação da estabilidade. A gente está trabalhando muito, é muito sobre a percepção que a gente tem dos espaços que a gente está vivendo, tá? E o que aquilo lá está transmitindo pra gente. É muito da gente ligar o nosso radar e perceber o que está acontecendo, tá? Então, se dá a sensação de que pode cair, tá mandando uma mensagem estranha. Beleza? Já vou ver. Calma. Oi, Lu! Lu, legal. Dúvida, como vocês costumam prender o espelho na lateral de um guarda-roupas numa cura de bloqueio? Ou a gente cola, geralmente a gente cola mesmo, ou a gente usa aqueles botõezinhos, chama botãozinho francês. Tá? Hoje, conversando com a arquiteta que eu tenho parceria, descobri que as empresas não fazem essa lateral espelhada. Se a nossa cliente colocar depois, ela perde a garantia. Tá? A gente não, ninguém até hoje reclamou sobre isso com a gente, tá? Vou até que conta, não vou. Depois você conta pra gente. Mas em geral, até hoje ninguém nunca reclamou disso com a gente. Achei interessante você falar sobre isso. Não gosto de espelho, a Bia falando, não gosto de espelho encostado que ela tem medo de derrubar. É pro quarto de um bebê, beleza.
A Laís falando, o que aconteceu com o filho de bater e derrubar um espelho? Realmente. Vamos lá, a gente vai falar sobre cada um dos ambientes, tá, Carla? Olha só, Laís, imagina o pânico, né, Laís? Ele trombou com a bicicleta no espelho gigante, imagina o medo, né? Então, beleza, acho que talvez foi um exemplo que rolou do filho atentado. Pode acontecer, é criança, né, gente? Criança. Eu era meio bagunceira, eu derrubei altas coisas aqui em casa quando era pequena, então pode que crianças fazem isso, faz parte da idade das crianças. Então, espelho encostado, tá? O ideal é ele ser estável. Pense em estabilidade. Vou colocar, pense em estabilidade, ideal. Ideal, ser estável. Pense em ser estável, parecer seguro, já você tá indo num caminho muito bom. Beleza? Aí... Bom, não era essa a minha sequência, mas tudo bem. Espelhos bronze, espelhos que eles mudam um pouco a cor. Pelo Feng Shui não é o melhor, tá? Por quê? Eles são lindos, eu gosto, tá? Aí é gosto. Eu gosto muito. Mas pelo Feng Shui, o ideal é o espelho normal. O espelho que realmente reflete igualzinho a imagem. Quando ele tá mudando alguma coisa, ele está distorcendo uma das características que é a cor, tá? Então, pelo Feng Shui, não é esse tipo de espelho que a gente vai usar, tá? Vidro reflecta é outra coisa que as pessoas perguntam muito. Eu tenho um vidro que ele reflete. Ele não é um espelho, então não funciona, tá? É espelho que a gente tá falando. E quando o vidro muda de cor, pro Feng Shui esse não é o ideal, porque ele não tá refletindo exatamente o que é. Meninas, mas está refletindo. Eu sei, mas ele não está refletindo exatamente como é, ele está mudando um pouco as características. Então, pelo Feng Shui, não é para ser usado esse espelho. O ideal é ser usado o espelho realmente que reflete exatamente igual como é o original, tá bom? Então, vou colocar aqui espelhos bronze, mas então não são todos os espelhos todos os tipos de espelhos que não são o tradicional, tá? Bronze também não é o ideal, porque ele está alterando a cor. Você perde a perfeição do reflexo, tá? Ele perde a perfeição do reflexo, tá? Se for parar pra pensar, só de você ver que tá de outra cor, você já sabe que aquilo é um espelho. Você já não tá enganando tão bem o seu cérebro, tá bom? Beleza? Falando nos convexos, cadê? Quem até perguntou aqui. Cadê? A Glenda. Oi, Glenda! O espelho convexo não faz a distorção da imagem? Faz, tá? O espelho convexo, gente, a gente usa pra... Aqui, isso aqui é um espelho convexo, caso quem não sabe, isso aqui é um espelho convexo que diz... Por que a gente usa o espelho convexo? Ele amplia, né? Você vê mais do que você veria no espelho liso, tá? Ele é mais usado em curas transcendentais, tá? Espelhos convexos, tá? Ele tá distorcendo a imagem? Sim, ele está distorcendo a imagem. Tanto que se você pode usar um liso, você pode usar um convexo, a primeira escolha... Toda vez que eu for fazer uma correção de Feng Shui, gente, a opção 1 sempre vai ser não ter a cura. A solução número 1 sempre vai ser resolver o problema para você não precisar colocar nenhuma cura. Solução número 2, em caso de espelhos, vai ser usar um espelho liso. Aí, se não dá para usar um espelho liso, aí geralmente a gente recorre para o espelho convexo, tirando alguns casos bem específicos que são curas que você realmente usa espelho convexo, tá? Mas se fosse colocar numa escalinha de curas com espelhos, seria mais ou menos essa. 1, não precisar. 2, usar o espelho liso. E 3, usar o espelho convexo, tá bom? Então, o espelho convexo distorce? Distorce. Tem até uma imagem aqui que tá bem distorcida. Cadê? Ó, o espelho convexo, tá vendo? Ele não tá refletindo exatamente igual, tá? Tanto que o espelho convexo a gente usa... Esses aqui, todos que a gente pegou, são espelhos de forma mais decorativa, tá? Que podem ou não ser curas de Feng Shui. A gente não sabe, porque a gente pegou na internet, a gente realmente não perguntou porque esse espelho tá aí. Se ele tá aí pra Feng Shui ou não, não sei. Ele tá aí e a gente tá usando ele de decorativo. Ele realmente distorce, tá? Então, nessa questão de enganar o cérebro, não vai funcionar tão bem, tá? Não é aquela história da mãozinha que você tá vendo sua mão perfeita, vai fazer a coceirinha e vai passar. É outra relação, é outra sensação. Ele é bem utilizado, aliás, ele é muito utilizado quando a gente, por exemplo, quando é que eu posso usar um espelho convexo? Quando eu não tenho espaço para colocar um espelho liso. Aí você pode usar um espelho convexo porque ele pode ser menor, mas vai ter outros fatores, assim. Ele usa muito mais a intenção. Quem tava na maratona, assistia às aulas e sabe
do reforço, quem lê o e-book sabe que tem o reforço dos 3 segredos, sabe que pode usar isso, sabe que tem toda essa questão da intenção, tá? Mas se fosse colocar na escalinha, ele é a terceira opção, tá? Nesses casos de espelho. Aí tem um que eu queria mostrar, aqui ó, olha como ele distorce. Distorce sim, tá? Então até é importante a gente colocar aqui, que ele tem outra intensidade, ele tem outra forma de ser usado, entendeu? Ele está distorcendo? Sim, ele está distorcendo, tá? Por isso até que ele é a terceira opção. Podemos usar? Podemos, mas com consciência, beleza? Tinha um que tava até de ponta cabeça que eu queria mostrar. Aqui, não tá de ponta cabeça. É, fui eu que achei que tava... Não sei. Bom, não sei se é de ponta cabeça. Mas, sim, ele distorce, tá? E o espelho convexo, ele tem outra... É outra intenção, tá? Ele tá realmente sendo usado como uma cura. Tudo bem? Vou colocar... Aí vocês podem perguntar, meninas, vocês colocariam um espelho convexo num lugar de chegada, assim, pra você colocar? Não sei. Não sei, depende muito do caso, depende da gente começar a medir, tipo, prós e contras. Por isso que a gente fala, por isso que eu comecei ela falando, isso daqui não vai ser um livrinho de receitas, em que você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e cada realidade do cliente é uma realidade. Porque, de repente... Para a pessoa, ela tá bem disposta a ver a imagem refletida porque ela tem uma falta giga em alguma área que ela não tá conseguindo lidar. Então, para ela, naquele momento, na vida, naquela casa, ela prefere ver a imagem distorcida logo que ela chega todo dia, mas não ter aquela questão de falta. Não sei, porque a gente tem que conversar com o cliente e entender o que tá acontecendo. Beleza? Tá? Eu vou colocar aqui mais usados em curas transcendentais. Deixa eu ver se... transcendentais. Beleza? É outra força. Agora eu quero passar rapidinho em todos os ambientes, tá? O convexo e o bronze não fazem o mesmo efeito? Sim, eles estão distorcendo. E aqui essa questão de realmente entender. Vixe, vem um monte de pergunta junto. Calma. Ó, a Lari fez uma pergunta que achei bem legal. Vidro reflete em armário de cozinha é ruim? Se você não está usando esse vidro, esse espelho, com intenção de Feng Shui, não tem problema. O que tem problema é você fazer uma cura de Feng Shui com esse, ou usar um espelho que você vai usar todo dia. Tipo, se você seu espelho de maquiagem, você precisa se ver certa. Se você estiver com um espelho esquisito, você vai fazer uma maquiagem bem esquisita e não vai rolar muito bem, você não vai ficar tão feliz assim com o resultado final. Então, um espelho que você está usando para cura de Feng Shui, um espelho que você se vê o tempo todo, ele te distorcer, que não é bacana. Agora, eu quero um espelho decorativo aqui, eu gosto do vidro bronze, tem problema? Não, não tem problema, a gente tá falando em casos específicos de Feng Shui, em coisas funcionais do dia a dia que vão te mandar uma mensagem subliminar, porque é uma coisa que você olha o tempo todo, tá? Não é a vida inteira, tipo, eu tô lá presa, amarrada assim, tipo, camisa de força do Feng Shui, não é isso, tá bom, gente? É em algumas situações, você tem que entender o que tá acontecendo e se esse é o momento de você se preocupar com isso ou não, tá bom? Tem momentos que você pode sim, você pode fazer um armário com um vidro espelhado. Não faça uma cura de Feng Shui com esse espelho, porque você está usando a imagem que você quer que mandar pro seu cérebro a intenção de que aquilo é uma continuação, num vidro que é bronze já não vai funcionar tão bem, entendeu? Deu pra entender? A Laís, show, Laís, obrigada. Podemos usar os espelhos bronzes para decorar desde que eles não nos corte, né? Sim. Exato. Não tinha lido, Laís, obrigada, é isso aí. Lu, eu tenho a maior dúvida que altura devo pendurar o espelho convexo, por exemplo, atrás de um fogão para o comando, prendo na altura das bocas do fogão ou mais alto. Aí, Lu, você tá fazendo... Aí é outra coisa, porque assim, se você está usando espelho convexo, é porque provavelmente você não tem condições de usar um espelho liso, porque você deve ter alguma coisa em cima, já vou falar de cozinha. Você não consegue prender um espelho liso por algum motivo. Aí, no caso, tem que ser de uma forma... tem que entender qual que é a função. Se ele é um espelho convexo, se ele é um espelho retrovisor, você tem que conseguir enxergar. Tá? Você tá usando ele por causa do fogão, para duplicar as bocas, você tem que conseguir se enxergar inteira e ver as bocas. Então, depende.
tá bom? Gabi, no meu caso, eu vou utilizar o espelho convexo para me puxar para dentro do baguá. Eu vou puxar a orelha de todos vocês que ficam falando de cura transcendental nas aulas abertas. Puxadas, ó. Pega a sua orelha, faz assim, ó. Puxa. Puxa até doer. Tatatã. Minha cabeça na cama está no excesso. Gabi, manda lá pra Dani pra ela conseguir te ajudar, tá bom? Que aí tenho que ver com um pouquinho mais de cuidado pra não te falar bobagem. Beleza? Simone, pra corrigir a porta... Você tá de costas, tá fora da posição de comando. Eu coloco o espelho... Ué? Peraí. Pra corrigir a porta, atrás do fogão, está fora da posição de comando, eu coloco que espelho? A porta fica atrás de lado. Não dá pra colocar. Faz o teste do espelho. Pega o espelho. Não temos espelho, temos post-it. Pega o seu espelho e vai fazendo assim até você conseguir ver o que você tem que ver. Eu não sei, tem que ver na sua cozinha o que tá acontecendo. Geralmente assim, diagonal dá pra ver. O espelho convexo funciona bem? Não sei, tem que ver um pouquinho na sua casa, tá? Assim. Carla, eu falei no sentido de ter um espelho grande para quem entra... Gente, você tá mandando muita pergunta. Eu vou ler mais umas 3 aqui e vou continuar. Falei no sentido de ter um espelho... Eu sabia, espelhos geralmente eram muitas dúvidas. Um espelho grande para quem entra pela porta principal. Vamos falar porque a gente vai falar sobre hall de entrada. Glenda, o convexo e o bronze não fazem o mesmo efeito? Não. Não, porque um tá mexendo em cor, outro tá mexendo em forma, né? Em termos de curas por estar dissociando, aí tem que levar em consideração aquela questão do que eu tô falando, do peso. Tem que medir, pesar, entender o que tá acontecendo e o quanto ele tá sendo visto, tá? Vamos falar de fogão? Deixa eu ver. Tá. Sim, Bia, tem que tirar. Vou falar lá. Tá. Tá. Interessante, Ni. Tá, legal, legal, legal. Beleza, tá. Beleza, acho que vai dar pra responder todo mundo nos próximos temas. Vamos por ambiente. Tá. Banheiro. Então, estou aqui no banheiro. Qual que é o espelho que você mais usa quando você está no banheiro? Isso aqui é um cobertor, tá? Eu tô aqui coberto porque tá frio. Qual que é o espelho que a gente mais usa? O que você pensa? Pensa comigo, vamos pensar, é importante. Entrei no banheiro, qual que é o momento? Onde você para no banheiro? Chuveiro, vaso, tá lá sentadinho, e lavando a mão. Então, onde tem que ter espelho? Lavando a mão. É o principal local do banheiro que a gente tem que ter espelho, é lavando a mão. Quando você para, onde você escova os dentes. Então, quando você olha pra esse espelho, eu tenho que me ver inteira. No banheiro, eu preciso me ver inteira, principalmente na bancada em cima da pia. E é lá que eu tenho que tomar cuidado com o espelho ser de boa qualidade, pro espelho não me cortar e tudo mais. Erro super normal. Aqui a pessoinha fica aqui de pé lavando a mão, ela vai se ver, porque por mais que você coloque 2 espelhinhos, um grudadinho no outro, na hora que você tem a linha, você se vê torta, tá? Então, dá pra ver que isso aqui são 2 portinhas de abrir. Mas é aqui que a gente tem que tomar cuidado, de estar aqui na minha frente inteira, fazer os recortes para as laterais, pra eu não me ver cortada. Beleza? Eu vou passar todos, depois eu volto pra vocês. Beleza? Então, no banheiro, eu tenho que me ver inteira, tá? Então, geralmente acontece esse recorte quando tem portinha. Aí, aqui, eu tô me vendo inteira, tá? Esse aqui eu tô me vendo inteira. Aqui eu estaria me vendo cortada, então, pra quem perguntou sobre imóveis na frente. Não é o espelho principal, beleza, mas essa aqui é uma imagem que eu vou me ver assim cortada. Se eu paro aqui pra trocar de roupa, pra tirar a roupa pra entrar no chuveiro, eu tô me vendo cortada. Porque isso aqui é provavelmente colocou uma marcenaria e depois colou o espelho, mas tudo bem. É alguma coisa cortando a minha imagem no espelho, então eu também estou me vendo fragmentada, tá? Menos mal que não é aqui, mas ainda assim estou me vendo fragmentada, tá bom? Então esse aqui também, esse caso não é uma boa solução, tá? E tanto faz se isso são prateleirinhas ou se isso daqui é um espelho de corpo inteiro com uma vezinho atravessada que a gente vai mostrar lá no hall também. Beleza? Tá, então nichinhos decorativos a gente também tem que tomar esse cuidado.
Então, ideal era um espelhão. Aqui, ó, muito provavelmente por ângulo, você não vai se ver nesse pedacinho, nesse fiapo de espelho, tá? Mas aqui seria também uma imagenzinha recortada. Muito provavelmente você parar na frente do espelho e você não vai ver, tá? Nesse caso aqui. Até pensar se é ou não dispensável. Mas isso aqui também é uma imagem recortada. Beleza? Você puxou a sua orelha, Gabi? Se você puxou, tá tudo certo. Tudo bem aqui? Banheiros tranquilo? Tranquilo banheiros? Fala, beleza banheiro. Beleza banheiro. Não beleza banheiro. Vou responder que eu vou chegar, Dani, eu vou chegar na cozinha. Tenho imagem só de cozinha. Sala de jantar. Então a questão é recortar as pessoas sentadas. O principal símbolo da sala de jantar, aí agora vocês começam a juntar. Pega todas as lives que a gente já fez nessa vida, lembra de tudo e pense em espelho aplicado a cada ambiente que a gente está falando. Na sala de jantar, foco, mesa de jantar. O que é mesa de jantar? O símbolo da reunião, do conversar, da comunhão da família. E quando a gente vê a imagem toda recortadinha, a gente tem a imagem cortada. Então, tipo, as pessoas se veem cortadas. Então, isso vai atrapalhar a comunicação que acontece lá, tá? Então, geralmente, quando a gente tem, quem tava na maratona, viga cortando mesa, você tem uma divisão na comunicação. E a imagem recortada também vai gerar isso. É a mesma intensidade? É difícil mensurar a intensidade, tá? Mas também existe. Então, a gente tá se vendo cortadinha também, tá? Então, o ideal é a mesa, ou se você colocar um espelho, o espelho que tá refletindo na mesa, vê a mesa inteira. E aí, a gente tem que tomar cuidado do quê? Pessoa sentada, pessoa de pé. Tá aqui, ó, a pessoa sentadinha, tá tudo bem. A pessoa ficou de pé, ela se viu dividida. Beleza? Aqui um outro exemplo. Aqui ainda são 2 espelhos com bisotê. Então, eu tô vendo a mesa dividida no meio. Então, se eu for ver, tô aqui conversando assim, mas eu tô vendo. Eu tenho visão perimetral. Ou as pessoas que estão aqui de frente pro espelho, elas estão vendo a imagem separada, tá? É pequenas mensagens que a gente manda pro nosso cérebro, mas é aquela pequena mensagem todo santo dia. Sabe um pensamento, sei lá, um autopensamento destrutivo? Sei lá, todo dia você fala, sei lá, você pensa alguma coisa negativa a respeito de você mesmo ou de alguém, aí, e você vai alimentando aquilo, chega uma hora que esse pensamento vira um monstro, tá? Então é como se fosse uma gotinha de veneno todo dia. Uma gotinha, 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 você acaba gerando um mal-estar desnecessário. É só por que a gente tá batendo nessa tecla e por que a gente parou pra fazer uma live sobre isso? Porque é um detalhe? É um detalhe, mas é um detalhe todo dia e é desnecessário. A gente pode não fazer isso. Tá nas nossas mãos. Ai meu Deus, eu já fiz, tudo bem. Você não sabia, tá tudo bem, já foi. Mas daqui pra frente a gente pode fazer diferente. A gente não tem controle do que a gente fez antes sem saber da informação. A gente tem controle do que a gente pode fazer daqui pra frente, tá? Sem ficar chateado, sem se martirizar, sem nada, tá tudo certo. Foi, já foi. Daqui pra frente é daqui pra frente, tá? E a gente pode de agora em diante fazer projetos melhores, não fazer isso. Não colocar pequenas gotinhas de problema todos os dias na vida das pessoas que a gente tá fazendo casos. É só isso, tá? Aqui é pra melhorar. Tudo bem? Então a imagem, o ideal, tem o ideal também, tá? Então aqui as pessoas estão de pé ou sentada, eu tô me vendo inteira nesse espelho. A questão é que eu tô vendo a mesa dividida no meio, tá? Aqui, a ideia dessa imagem aqui, que tá perdendo um pouco de qualidade, mas tudo bem, a pessoa sentadinha tá lindo aqui, ó, tá bonitinho, mas se a pessoa levantar, uma pessoa de uma estatura média, talvez se veja assim, cortadinha aqui, ela vai se ver só a boca pra baixo. Uma pessoa alta vai se ver sem cabeça, então a gente tem que tomar cuidado também com as prateleiras e com os móveis altos, pra gente ter essa regulagem, assim, de altura, quando a gente tá de pé ou fechada, que é a mesma coisa que vai acontecer na cozinha com a coifa, já tô chegando lá, tá bom? Daqui é uma imagem. Então, poxa, Bel, mas tá refletindo todo mundo? O espelho tá inteiro no espaço da mesa de jantar. Beleza. Pronto, acabou. É só colocar um espelho? Pode colocar? Pode colocar. Só toma esse cuidado de ser uma peça inteira. E, eu não quero de piso e teto. Então, faz uma que pegue esse pedaço aqui do busto da pessoa de pé e sentada, que ela se veja inteira. Tá? Não precisa colocar de piso ou teto. Tá? É só tomar esse cuidado. Tá bom? E tomar cuidado em mesa de jantar para não fazer os vincos verticais que vão distorcer as imagens e vão recortar a imagem das pessoas refletidas. Beleza? Cozinha! Cozinha!
Então, ah, meu Deus, o espelho atrás do fogão para a posição de comando e que reflete as bocas do fogão. E ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Quando é que a gente vai usar esses espelhos atrás do fogão? A gente trouxe duas imagens para vocês verem possibilidades, tá? Então, isso daqui é um espelho que está funcionando como posição de comando. Então, eu tô no fogão, eu consigo ver o que está acontecendo por trás. A pessoa voltou a ter comando. Lembra que entre ter a cura e não ter problema, a gente sempre vai voltar para não ter problema. Mas, situações e situações. Aqui está duplicando a quantidade de bocas. Lembra que o fogão tem uma aula que a gente fala só sobre cozinhas. Na dúvida, volte lá. Que a gente fala que o fogão... Isso! Então, quando a gente tem o dobro de bocas, quanto maior o fogão, mais entradas financeiras para casa. Então, isso daqui é uma cura até bastante popular, né, de Feng Shui, que é uma cura de trazer mais prosperidade para casa. Tem N cuidados para serem tomados, porque a gente tem que juntar essa informação com todas as informações de espelho. Então, tomar cuidado, porque tem gente que coloca só um fiapinho na parte das bocas. E qual que é o cuidado disso? A pessoa, se você coloca só um fiapinho é tipo aqui, na altura dessa chaleira elétrica aqui, ó, taca só um fiapinho para você dobrar as bocas. Aqui que você vai ver basicamente seu ventre. Isso é uma cura que vai te fazer engordar, tá? Você vai se ver cortado, e a tendência é que a pessoa, quando tem só um fiapinho, essa pessoa engorde. Ela não tá se vendo inteira, ela tá se vendo cortada, tá? Então ela pode fazer, se você tem uma coifa, a Glê comentou lá em cima, que a coifa tem 70 de altura. Tem gente que você tem que medir a ser humano da casa. Então o ser humano morador da casa, se a altura dele for compatível e não tiver problema, tudo bem. Ah, mas o primo de segundo grau que vem uma vez a cada 3 meses vai cortar a cabeça. Ele não é morador, ele não é o dono da casa. Se o dono da casa não tiver problema, tá tudo bem. Agora, se a esposa é baixinha, o marido é altão e vai cortar a cabeça do marido, aí você não vai usar essa solução. Tudo bem? Tudo bem? Daí a gente começa a usar o quê? Daí a gente começa a pegar a situação, o problema dessa situação e ver qual é a gama de possibilidades que você tem, e você vai recorrer às possibilidades que você tem. Você tem ferramentas e você vai escolher qual ferramenta você vai usar. Indo sempre do não precisar de cura, daí você vai seguindo assim de acordo com as ferramentas que você tem em mãos. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de fogão. Isso aqui é um outro exemplo. Então, esse aqui é um espelhão. Nesse caso, faltou uma escala humana aqui. Sabemos, peraí, tem uma outra imagem. Aqui, ó. Então, esse aqui é um espelhão. Aqui tá o fogão sendo refletido aqui. Então, você imagina que a pessoa tá aqui, se é uma pessoa de uma altura média, ela não vai se ver cortada, tá? Como não tem escala humana aqui, a gente não conhece essa casa, a gente não sabe de quem que é, a gente simplesmente pegou na internet porque a gente achou o espelho refletindo o fogão aqui. Imaginamos que está tudo bem, que essa pessoa não vai ter a cabeça cortada, tá? Mas se essa pessoa fosse muito alta e fosse cortar a cabeça, não seria uma solução que a gente usaria. Beleza? Glei, perdi alguma coisa. Mas, Bel, eu tenho que subir a coifa ou usar o convexo? Glei, eu acho que eu perdi alguma coisa da conversa aí de cima, tá? Mas, sei lá, se você for muito alto, seu marido for muito alto, ou o seu cliente for muito alto, e não dá, porque a coifa, gente, ela tem uma altura máxima pra ela funcionar direito, né? Então, se você for, vou colocar a coifa a 1,50 m de altura, gente, ela não vai funcionar. E a gente tem que fazer escolhas saudáveis, tá? Não adianta fazer um negócio que não vai funcionar, que não rola, tá? Então, se você não consegue colocar o espelho porque vai cortar a cabeça, não use o espelho, tá? Se não dá, se vai cortar a sua cabeça, não use o espelho, tá? O fogão é um momento que você fica bastante, tá? Aí você pode, mas é importante, eu quero colocar na posição de comando, eu quero duplicar as bocas, aí você usa o espelho convexo, mas aí o espelho convexo distorce um pouquinho? Distorce um pouquinho, tá? Então, é por isso que a gente vai levar as coisas em consideração. Tudo bem? Aí, a Claudinha. É isso aí. Tem uma altura máxima. Ah, hoje em dia tem aquelas coifas de bancada, tem N outros recursos que a gente pode usar, é o olho da cara. Depende do que tá acontecendo, tá bom? Mas se você for cortar, toma cuidado pra você não cortar a sua imagem em momentos que você usa muito, tá? Então, na frente do espelho que você tá escovando os dentes, na frente do fogão, que é o momento que você vai usar bastante, a chegada. Vamos continuar, vamos seguir, respirando e seguindo. Vamos lá, a gente segue. Nem lembro qual que é o próximo ambiente.
Pronto, hall de entrada. No hallzinho, o espelho é ótimo, porque ele vai ampliar. Hall, geralmente eles são pequenininhos, então o hall, ele abre o espaço, né? Ele vai abrir, vai dar a sensação de que esse espaço é maior. Mas a gente tem que tomar cuidado com como é que a pessoa vai se ver, né? Se ela vai se ver cortada. Então aqui, quem que era que tava falando? Mas acho que não é que respondeu, né? Aqui, ó, a imagem, a pessoa vai se ver refletida cortada, tá bom? Beleza? Daqui um outro exemplo também, a pessoa se vê cortada. Alguém perguntou, né? Ah, eu tenho espelho aqui, espelho ali, vai fazer aquela sensação de infinito. A gente até... Não, volta pra cozinha. Ai, Carol, qual que é a sua dúvida? Ai, gente. Ai, gente, deixa eu ver. Ai, Claudinha dando consultoria. Qual que é a sua pergunta, Carol? Manda. É esse? O espelho pode refletir do fogão de lado? Pode. Pode sim. Pode sim, gente. Espelho você pode refletir o de frente. Geralmente a gente coloca atrás que a gente tá falando de posição de comando, mas você pode colocar o espelho na lateral do fogão sim, sem problemas. Era essa? Era essa a dúvida, Carol? Tem, a Ju falou, tem umas coifas, gente, hoje aqui elas ficam embutidas no forro, elas são maravilhosas. Aí resolve todo o nosso problema na vida. Carla, fui eu, mas é na sala pra quem tem um espelho grande ali que é ruim. Beleza, beleza. Vamos mandar. A gente manda pra vocês o espelho convexo no fogão, gente, a gente manda. Ufa, obrigada, era isso. Beleza, pronto. Continuando. Então, o espelho quando corta a gente. Então, no hall, gente, é só tomar cuidado pra gente se ver inteira, tá? Pra não cortar a nossa imagem. Na sala, a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado quando, por exemplo, no sofá. Vou colocar um espelho lá no sofá, quero um espelho no meu sofá. Tomar aquele mesmo cuidado pra sentada no sofá, tô lá, tá bonitona, tá inteira. Quando eu levanto, eu fico sem cabeça. É esse mesmo cuidado que a gente tem que tomar, tá? É meio que aplicando a mesma questão pra todas as relações. Vou falar já, Lu. Eu vou falar isso quando eu falar nos corredores. A gente tem um negócio de saída de prédio de elevador. Minha falta da prosperidade não permite essas coisas. Meu Deus, Glenda, o que acontece? Ah, tá bom, a gente manda. A gente manda pra vocês. Tá? Aqui um outro exemplo. Então, aqui um painelzinho de espelho com a imagem toda picotada. É a mesma coisa, tá? Você tá se vendo fragmentada. E aqui espelhos mostrando, ó, tá vendo? O recorte tá aqui no alto, então a pessoa não vai, se ela ficar de pé aqui, ela não vai interferir em nada. E aqui as partes onde a pessoa se vê, ela se vê inteira, tá bom? Beleza? Sala de estar. Aí aqui, ó, um elevador, um elevador nada, um espelho no final de um corredor, por exemplo. Então é aquela questão, então se por acaso eu coloquei no final do corredor eu tinha uma parede, eu coloquei um espelho, toma cuidado pra esse espelho, então ele tá inteiro, tá, não ter recorte, tipo, não faz o recorte. A gente tem costume, geralmente a gente anda mais pela parte central do corredor. Então se for fazer, tiver que fazer paginação, pagina pelas laterais, deixa o centro mais inteiro. Então tomar esses cuidados, mas pra você se ver inteira. Daí aqui esse cuidado, então se no corredor eu tenho que, quero espelhar tudo. Então, bem no alinhamento da porta, pensa assim, quais são as vistas que eu tenho? Eu entrei no quarto, eu tô circulando pelo corredor, eu tô vendo assim, vai ter os recortes, tá tudo bem. Agora, quando eu for sair do quarto, ou então, como a Lu perguntou, eu vou sair de casa, eu abri a porta do hall do meu elevador e vou dar de cara com um espelho, ou eu cheguei do elevador e vou dar de cara com um espelho, toma cuidado pra esse pedaço, pra essa primeira visão ele tá inteiro, tá? Se eu for fazer qualquer tipo de cura de bloqueio, ou se nesse caso aqui eu quis porque quis fazer um espelho aqui, toma cuidado pra essa imagem, ela tá inteira. Tá bom? Pra imagem da pessoa que tá saindo, a pessoa que... O fluxo, pensa no ti. Pensa no fluxo da passagem do ti, onde é que o ti tá saindo, o que ele tá vendo. Pensa que você anda pelo espaço e olha, tá? Olhar a melhor situação, tá? Então esse daqui sou eu saindo de alguma visita que a gente fez, sei lá onde. Aí eu saí do elevador aqui, eu tava saindo do elevador e mostrei que tinha um recortezinho aqui. A gente até postou essa imagem
no Instagram, tá? Então tinha um recorte aqui do lado. Então a imagem ideal seria que essa parte estivesse inteira e de repente esse detalhe estivesse alinhado aqui com a altura da porta do elevador, tá? E tomar esse cuidado para quando você sair. A gente chegou para que a gente foi num cliente, a gente viu isso e eu não tirei a foto. Mas a gente saía assim e o vinco tava bem aqui, tipo, bem no meio. Então tomar esse cuidado com a paginação. Beleza? Carla, Bel, me socorre, é ruim mesmo? O quê? Esse espelho para quem entra na sala. O que você entendeu? Calma, vamos socorrer Carla. Carla. Fui eu, Bel, na sala. Para quem entra, tem um espelho grande, não é ruim não. Depende do que tá acontecendo, Carlinha. Precisava ver um pouquinho a sua planta, o que tá acontecendo. É que, sim, gente, a gente usa o espelho no Feng Shui de N formas. Tipo, a gente tá falando aqui pra vocês, tipo, uma pontinha. Mas tem um universo usando espelhos, um universo. Então tem muita intenção, tem muita cura transcendental usando espelhos. Então, não necessariamente tem cura de proteção com seus espelhos, tem N formas de usar espelho. Então, só falar assim, na sala pra quem ainda tem um espelho, se for uma parede e for um bloqueio, é bom. Aí eu já não sei se de repente você tá se cortando, você tem uma meia parede, você quando você chega você vê metade de você, aí é ruim, tá? Então precisava ver como é que é a sua entrada pra conseguir te dar uma resposta mais precisa, tá? Pra entender muito bem o que tá acontecendo e conseguir te ajudar de verdade, tá bom? Nos quartos. Vamos lá para as polêmicas da vida. Gente, a gente recebe muito essa pergunta se é bom ou ruim ter espelho no quarto, tá? Então, o que acontece? Pelo Feng Shui, não é ruim, pelo menos pela nossa corrente, não é ruim ter espelho no quarto, tá? Pela corrente que a gente segue, o conhecimento que a gente recebeu, o conhecimento que a gente tem, não é ruim ter espelhos no quarto. Mas, a gente já viu várias teorias, várias versões, várias vertentes que falam N coisas sobre espelhos no quarto. O que a gente orienta os nossos clientes, tá? Quando tem pessoas que elas são mais sensíveis, tem pessoas que elas têm sono leve e que se ela tiver um espelho, tipo, ela tá dormindo de lado, aí de noite ela me acorda meio grog, sabe quando você acorda meio dormindo, meio acordado? E se ela vê o reflexo, essa pessoa tem gente que se assusta, porque acha que é um vulto, acha que é outra pessoa, tem gente que realmente se assusta com isso, tem gente que brinca e fala, se assusta com a imagem no espelho, não é isso. Se assusta pelo movimento. Então, se o seu cliente ou se você se assusta com isso, evita. Mas pelo Feng Shui, inclusive, tem cura de Feng Shui que a gente usa espelho no quarto. Então, pela nossa corrente, não tem problema ter espelhos no quarto, mas isso aí vai depender caso a caso. Por isso que é muito importante a gente fazer uma boa integração com o nosso cliente, conversar com o nosso cliente, ver se ele se incomoda com isso, porque não adianta você passar uma super cura transcendental para esse cliente com a melhor das intenções do mundo e essa pessoa teria medo. Se a pessoa tem o preconceito de que aquilo é ruim e ela acreditar que aquilo é ruim pra ela, vai ser ruim pra ela, entende? Então a gente tem que conversar com a pessoa com quem a gente tá cuidando e realmente ajudar essas pessoas. Beleza? A Carol é uma pessoa, eu não me sinto bem com o espelho refletido na cama, vou falar por mim, eu não gosto. Porque eu vejo movimento e me incomoda. Então, eu não tenho no meu quarto. E eu não colocaria. Mas eu sei que tem curas de Feng Shui que a gente usa. Então, depende de pessoa pra pessoa. Até já não liga. Então, pra até não tem problema. Tá? Então, vai depender da pessoa. Tá? Ah, Dani. Eu achei que eu tivesse respondido, Dani. Quando eu tenho um espelho do outro lado, tipo, tem 2 espelhos, um de cada lado. Ele vai dar aquele efeito de infinito? Cara, depende um pouco, tá? Teve uma vez até que eu fiz, é que faz muito tempo. Eu tenho uma cliente que tem isso no hall de entrada dela, e eu acho que eu vou lá nas próximas semanas, quando eu for eu vou gravar de novo pra vocês, tá? Mas depende. Quando o ambiente é iluminado, ele não dá essa sensação, tá? Que às vezes você precisa colocar um espelho aqui, sei lá, por qualquer motivo você tem que colocar um espelho ali, você tem falta dos 2 lados, não sei. Não dá essa sensação tão grande, tá? Depende muito de como você coloca esse espelho, mas esse caso foi um caso que a gente foi lá, a gente olhou e falou, pô, ficou legal, ficou bem bonito. Então eu vou ver se eu mando pra vocês, tá? Porque em teoria, eu até conversei com um amigo nosso, assim, pra você ter a visão do infinito, você não poderia existir. Isso é viagem da viagem, tá? Os caras da física. Porque
você vai ver o refletido, 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 só que para você conseguir ver o refletido infinito, você é o foco observador, você tinha que ser transparente para você conseguir ver o foco infinito, entendeu? Só pela angulação chega uma hora que o seu olho teoricamente perde a perspectiva. Mas isso foi a viagem da gente perguntando, atormentando as pessoas com nossas perguntas para responder as perguntas de vocês, tá? Mas eu vou te mandar acho que a melhor coisa é te mandar uma foto de lá, para você ver como é que ficou. Mas quando eu for lá de novo, a gente tira a foto e manda pra vocês, tá bom? Provavelmente a gente vai postar em algum lugar. Tá bom? Alguém perguntou de espelho no teto, gente. Tem cura de Feng Shui com esse espelho no teto, viu? Mas aí é de gosto pessoal, tá bom? Pela nossa corrente não tem problema, espelhos no teto também não. Pessoal é pessoal, tá? E aí no quarto, de novo, se você não tem problema de ter espelhos no quarto, se o seu cliente não tem problema de ter espelho no quarto, a gente vai tomar o mesmo cuidado de não se ver recortado, tá? Que é a mesma imagem que a gente mostrou já, não sei se é a mesma imagem, mas aqui toma cuidado pra imagem que tá lá, não fazer a imagem toda cortadinha pra você não se ver toda recortada. Tudo bem? Aí tem mais imagem, calma lá, que não acabou. Aqui também, né, a imagem toda recortadinha, então é só tomar mais esse cuidado para você não se ver fragmentado. Mesmas lógicas. Aqui ainda no quarto também. Aqui são outras questões, mas a gente estava aqui focando no espelho, tá bom? Não vamos entrar em mérito de outros fatores. E agora, eu vou colocar aqui, meio que um cantinho de maquiagem, mas a gente queria um cantinho de estudos, tá? Tanto no cantinho de maquiagem, que é super comum, essa pessoinha aqui, tá vendo? Ela colocou as bolinhas, mas ela vai se ver inteira sentada. Quando ela estiver de pé, ela vai se ver recortada, tá? Então é isso aqui que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Daí esse aqui seria um exemplo disso mais funcional. Ó, tá com a luzinha aqui embaixo, mas tá vendo? Não tem espelho pra baixo. Ele tem a luz em toda a volta. Ela não tem espelho pra baixo, ela não vai se ver recortada. E se ela estiver de pé ou sentada, ela tá se vendo inteira. Então aqui é um exemplo bacana, tá bom? E é um espelho aqui, nesse caso, tá refletindo o quarto, mas é daquela coisa que tem que ver com a pessoa se ela se sente à vontade com isso ou não. E cantinhos de estudo. Então, se você precisa colocar um espelho para fazer alguma correção de comando, sei lá, ou para fazer algum bloqueio, alguma cura de falta, em um cantinho de estudos, mesmo cuidado. Pessoa de pé e pessoa sentada, ela tem que se ver inteira. Então, aqui, obviamente, se a pessoa estiver de pé, ela vai se ver recortada, sem cabeça. Beleza? Vou nem comentar esses comentários de vocês, gente. Ai, meu Deus. Daqui é um outro exemplo lá de lado, tá vendo? Vocês conseguem enxergar que ele tá recortadinho? Ó, dá pra ver aqui que tá recortadinho? Então aqui também essa pessoa ela vai estar trabalhando e vai se ver recortada, vai se ver fragmentada, não vai se sentir bem. Beleza? Luz seria, se tivesse espelho pra baixo também seria uma forma de cortar. Quando a pessoa tá, por exemplo, imagina você vindo trabalhar. Obviamente que isso vai depender um pouco de ângulo, tá, gente? Mas imagina que você tá vindo assim de trás, você tem essa perspectiva, você vai se ver cortado até você chegar pra trabalhar. Então também é um recorte, tá? E voltamos para o Ramachandran. Acabou a aula. Deixa eu deixar um espelhinho bonito aqui pra gente. Pronto, espelhinho bonito aqui pra gente. Vamos lá. Eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, gente. Então a gente vai ter 5 minutos de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui, vou de trás pra frente. Ellen, dúvida, vidro espelhado de nível 93%, ou seja, visualmente é difícil notar a diferença. Para a porta do roupeiro, serve para curar a falta? Ah, vidro espelhado, desculpa, eu entendi espelho. Ó, teoria é teoria, tá? Em teoria tem que ser espelho, tá? Porque a gente já levantou essas questões algumas vezes. E todas as vezes que a gente levantou, a gente sempre ouviu que tinha que ser espelho mesmo, tá? Mas entendo a sua questão. O ideal é ser espelho. A gente pode até perguntar de novo. A gente tá acostumado a levar umas carcadas. Se tiver espelho... não, obrigada, Bel. Foi o que eu respondi. Não quis saber qual era o ambiente. Ai... Carla, eu tenho um espelho bem na entrada do meu quarto, refletindo a porta. É ruim?
Depende, Carla, não é necessário. Se estiver te cortando vai ser ruim, mas se tiver um espelho lá na entrada não tem problema. Espelho alinhado com a porta do quarto é ruim? Por que tá todo mundo perguntando isso? Como assim, gente, espelho alinhado com a porta? Você tá entrando e vendo um espelho, essa é a pergunta? Depende, mas se você tem um espelho bem alinhado com a porta, talvez você tenha um bloqueio, depende um pouquinho, tá? Tem que olhar um pouquinho. Que pé novo, você viu? Flavinha, como usar o espelho para curar a falta nera dos amigos? Eu acho que é amigos, não dos antigos, né? São antigos da família, não sei. Dá uma olhada no e-book que a gente fala sobre isso, tá? Que a gente já falou sobre isso lá no e-book, a gente explica isso mais bonitinho. Espelho acima do criado pode? Pode. Se não te cortasse, tudo aquilo que a gente falou, beleza, não tem problema nenhum. Outra dúvida. Eu tenho dificuldade em assimilar a proporção correta entre o tamanho da falta e o tamanho do espelho. Não sei se já foi comentado, mas se eu conseguir acessar agora. Teve mais gente que perguntou isso, muito legal essa dúvida. Assim, quando você tá curando uma falta, como é que a Silvana ensinava a gente? Quanto maior o espelho, melhor. Assim, obviamente deveria ter uma escala, a gente ainda não tem, tipo, um desenho de escala proporção. Tantas escalas, no mínimo tantos metros quadrados, não tem isso, tá? Isso a gente não colocou, a gente pode até tentar criar uma lógica, assim, pra ajudar vocês. Mas, assim, se você tem uma falta, eu acho que a entrevista com o cliente é o melhor ponto, assim, pra vocês fazerem, mas toda vez que você for fazer um espelho, compõe ele no projeto, tá? Então, se você conseguir colocar um espelho, fazer essa parede espelhadinha pra fazer um negócio bonito, show! Se não der, você coloca um espelho, nem que seja pelo menos um espelho desse tamanho. Agora, se você quiser colocar um espelho tamanho desse post-it pra curar uma falta de metade de igual, gente, não funciona, tá? O ideal é realmente colocar um espelho... A Silvana sempre fala pra gente, quanto maior, melhor, tá? E é bem isso mesmo, o que a gente sente, pelo que a gente vê das pessoas, tá? Lu, espelho nas costas de um home office é ruim? Não necessariamente. Um espelho em frente à janela é ruim? Se estiver fechando a sua janela é sim, mas refletindo a janela, deve ser isso? Não. O espelho cura bloqueio. Flavinha, dá uma olhada no e-book. Não sei se você que perguntou. Então, é isso que eu tô achando estranho que você tá falando. Não tem problema nenhum um espelho alinhado com outro, que tem muita gente lá que pergunta que tem um espelho aqui, vai fazer aquele efeito de infinito. E as pessoas ficam incomodadas que vai fazer espelho de infinito. Pro Feng Shui não tem problema nenhum, é uma questão estética, tá? Sim, muito legal essa pergunta. O ideal, gente, o espelho na porta da entrada por dentro é uma boa solução para curar uma área faltante. O ideal, se você puder prender isso na parede, é melhor, porque a porta ela abre e fecha, tá? Se você puder prender na parede, vai ser melhor, tá? Elizabeth, tem problema espelhar a pessoa deitada? Pelo Feng Shui não tem nenhum comentário a respeito disso. Mas eu só tomo cuidado que se a pessoa estiver deitada, quando ela estiver de pé, toma cuidado pra pessoa não se cortar. Glenda, não faz. São coisas diferentes, tá, Glê? Sobre área faltante com espelho. Espelho convexo vem... Peraí. O convexo vem com uma área que é capaz de refletir. Eu posso usar isso para calcular pelo tamanho da área faltante. O convexo vem com a área que é capaz de refletir. Jesus. O convexo... Calma, tô tentando entender, Bia. O convexo vem com a área que é capaz de refletir. Eu posso usar isso para calcular pelo tamanho da área faltante? Geralmente, Bia, não sei se foi isso que você quis perguntar, mas assim, tipo, eu estou usando... Vê se é isso, Bia. Eu tô usando... Eu quero curar uma área faltante, mas eu só não consigo usar um espelho liso, eu vou usar um espelho convexo. Eu acho que essa é a pergunta. Então, eu vou usar um espelho convexo pequeno ou grande. Então, se é um espacinho, tipo um shaftzinho, uma coisinha pequenininha, eu posso usar um espelho menor. Se é 50% da falta de uma área do meu guá, eu usaria um espelho maior, sei lá, tipo, pelo menos uns 30.
dependendo do caso, se for possível, maior, 90, 1 metro. Depende também do que você tem disponível. Ellen. Nossa, Ellen, faz tempo que eu não te vi aqui na live. Faz tempo que eu não te via. Eu fico tentando imaginar curar fotos com espelhos redondos e coisas do tipo. Por isso que perguntei da proporção. Mas faz sentido que quanto maior, melhor, porque amplia mais. Exatamente. Lembra do Ramachandran? Você falou que você chegou depois, né? Lembra depois desse desde o começo, que a gente fala sobre o experimento do vamos lá, Vilayanur Ramachandran, que é um neurocientista que ele fez um experimento com membros fantasmas. Que é essa lógica. Você está tentando enganar o seu cérebro para mostrar que você tem mais. Então, quanto maior o espelho, mais a sensação você vai dar. Porque é que nem você... Sabe quando você entra... Eu não sei se alguém já passou por isso. Tipo, eu entrei num salão de beleza... Eu passei por isso num restaurante japonês. Uma vez eu entrei num restaurante japonês e eu falei, nossa, que salão enorme. E daí eu fui lá, tipo... Achei as pessoas que eu tava procurando, sentei, fui fazer meu pedido. Quando eu olhei, eu falei, nossa, não, esse restaurante é minúsculo. Aqui era um espelho e eu achei que era gigante. Entendeu? Só que, não, ele era pequeno. Então, realmente, literalmente, eu fui enganada. É isso que você quer. Você quer enganar o seu cérebro como se tivessem mais coisas. Então, quanto... Um espelho pequeno acaba não transmitindo essa sensação. É melhor? É melhor, porque você tem como se fosse um respiro. Dá uma sensação de um pouquinho melhor. Mas se o espelho for grande, vai dar melhor essa sensação. Tá? Beleza? Gente, já deu meu horário, que senão eu já tô atrasada pra minha reunião. Mas beleza. Lá, ó, vou responder essa última da Laís, tá, Bel? Quanto aos objetos espelhados, tipo vasos, aparadores, é ruim, porque só vemos uma partezinha de nós refletidas. Ó, minha opinião, tá? Eu acho que não precisa surtar, né? Que só porque, tipo, vocês vão ficar... Não precisa surtar, que, ai meu Deus do céu, eu tenho, sei lá, tipo, um porta-lápis espelhado que eu tô me vendo cortada. Também não é pra tanto, tá? Presta atenção nos momentos de permanência, os momentos que você tem que estar prestando atenção. Então, você se vê recortada... no momento de permanência, tipo, eu estou trabalhando e eu tô me vendo cortado. Se aquilo te incomoda a ponto de você olhar que está te incomodando, é uma coisa. Agora, se é uma coisa que você não nota, que você não tá realmente se vendo, aquilo não tem a função, é tipo, sei lá, é um móvel espelhado que tá lá, decorativo, que não tá, tipo, numa posição que você tá se vendo espelhando o tempo todo, é uma coisa. Agora, outra coisa é você tá andando num corredor e você tá se vendo recortada, você... entrar no espelho e você se vê craquelada, esses espelhos decorativos que a gente mostrou logo no começo, geralmente as pessoas colocam logo na entrada. Então você abre a porta e tem, sabe onde você coloca aquele vasinho para você colocar chaves? Então, tipo, lá e você olha pra frente, tá tudo craquelado. Então, geralmente são peças até caras que você coloca com destaque, geralmente na entrada. Então, aquilo que vai ter impacto. Agora, tipo, um detalhezinho, não precisa surtar, tá? Não precisa ficar surtada com absolutamente tudo. Beleza? Beleza? Então é isso, gente. Eu vi que tem muitas perguntas ainda, eu não consegui dar conta de tudo, mas já deu realmente meu horário, preciso ir pra reunião. Então, muito, muito, muito obrigada a todos por estarem aqui. Amanhã tem estudo de caso com a Té. E só lembrando, pra quem não lembra o calendário, pra quem não sabe o calendário por algum motivo, a gente tem segunda aula teórica, terça-feira estudo de caso, quinta-feira a gente tá fazendo também estudo de caso e sexta-feira a gente tá fazendo aplicações de Baguá, tá bom? Então, a programação tá lá no Instagram, em algum lugar, meu Instagram morreu, depois eu vejo. E é isso. Então, um beijo enorme pra todos vocês, tá bom? Beijo enorme, gente!